Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo e você, tudo a ver. Próxima terça nobre estreia, Superstar. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. A Globo acorda o Brasil todas as manhãs com um divertido programa infantil, apresentada pela amiga e sexy Xuxa. Olha pra mim e divida a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade de viver. E vamos crer numa vida melhor. Nós podemos, nós vamos conseguir. Nós não merecemos? Então, começando daqui, na nossa manhã, com o pé direito, soltando a franga, liberando tudo que tem direito. Bom dia bem gostoso nessa bochecha. Que Deus te proteja e que fique bem, bem pertinho de mim. Isso, assim que eu gosto. Chega mais. E tem Xuxa e desenhos animados durante 5 horas todas as manhãs, de segunda a sábado. Em São Paulo, 80% das crianças e 54% dos adultos assistem ao programa regularmente. Desde que o programa da Xuxa começou na Globo, em 1986, a ex-modelo tornou-se a rainha dos baixinhos, estrela de cinema e a cantora de maior sucesso na América Latina. Ela está entre os 40 apresentadores mais bem pagos do mundo, logo acima de Mel Gibson. Todo mundo está feliz e não deixa de bailar. Todo mundo pide tocar. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado capitalismo selvagem. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Em 1500, os índios viram os portugueses descobrirem o Brasil. Depois, os africanos foram trazidos como escravos. No século XIX, iniciaram-se as grandes ondas de imigração europeia e no século XX vieram os japoneses. Embora o Brasil seja um país enorme, a maioria dos brasileiros vive perto do litoral, 75% deles em cidades. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano da economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Os sem-terras lutam pela sobrevivência, assim como os trabalhadores urbanos. Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. Eu vim para confundir e não para explicar. Globo e você, tudo a ver. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Fastão, uma mistura de música, Olimpíadas Bobocas e catástrofes domésticas.
Aqui o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Olha aí, brincadeira, vai com a prancha na mão e a outra prancha solta. Olha onde foi! Primeiro round. Essa é a George Foreman. Ao Holyfield. Coitado. A supremacia de audiência da TV Globo é às vezes ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT. Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. Ela é os médicos lá mesmo, hein? Vamos abrir as portas da esperança. Na parte da Porta da Esperança, as pessoas vêm pedir coisas. Algumas conseguem, outras não. Sua futura cunhada ganhe um kimono e um fultão. Só isso. Eu me lembro de uma frase de Goethe que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos, além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Quem usa Triunfo está usando tudo. Aniversário, lua de mel, bodas. Use a imaginação. Comemore as suas datas especiais de uma forma diferente. Reserve uma suíte Champion. Relaxe e aproveite no Champion. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. Para administrar uma estação de rádio ou de TV, o proprietário necessitava, naquela época, de uma concessão do governo federal. Para ser mais preciso, do próprio presidente da República. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. E isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que o político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito o regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja o diretor, mas não o dono. Note bem, eu posso ser deputado federal ou governador do estado, tenho uma televisão e ponho lá ou meu filho, ou meu partido, meu correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou, em verdade, o controlador da empresa. De maneira que não existe na legislação brasileira um remédio eficaz para esta, digamos assim, deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931,
Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele se considere um jornalista, Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Isso é uma coisa. Outra coisa, acho que Roberto Marinho pode ser considerado um realista. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Eles pensavam que havia um mercado em crescimento naquela época, que no final poderia lhes ser útil. Since the agreement gave Time Life, a foreign company, an interest in a Brazilian media company, it appeared to be contrary to Brazilian law. But it did give Marinho a crucial edge. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Não faltam exemplos para mostrar como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. As 4 histórias a seguir são simplesmente as mais famosas. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC Paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo, um dia a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura, era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora, e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais. O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Este foi um ótimo documentário, muito forte, muito claro. Mas ele nunca foi apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. Na chefia de jornalismo é que foi censurado. Acho que este
foi um momento em que não houve interferência do governo. Foi uma decisão da Globo. Em 1982, Leonel Brizola, importante líder da esquerda, antes do golpe militar, voltou do exílio para se candidatar a governador do Rio de Janeiro contra o candidato militar. Against the military's candidate. Dinheiro suspenso, esses fundos de origem incontestável. A TV Globo, já antes das eleições, ela estava lendo de uma maneira distorcida os resultados das pesquisas do Ibope. O anúncio do resultado oficial das eleições veio lentamente e foi constantemente adiado. O jornal e estações de rádio e TV de Roberto Marinho haviam previsto que Brizola iria perder. Poucos no Rio acreditavam nisso e houve hostilidade às equipes da TV Globo nas ruas. Depois da eleição, houve, como é notório, uma tentativa organizada pelo sistema, pelos membros remanescentes do sistema de informação, de tortura, ligados ao poder militar, à ditadura, o que havia de mais cruel nesse sistema militar. Eles articularam um golpe sobre o voto popular. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores que projetavam o resultado da eleição, para preverem a derrota de Brizola. Planejavam roubar as urnas cheias de votos para Brizola para garantir a vitória do candidato militar. Tinham certeza de que a TV Globo condicionaria a população a aceitar o resultado. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleito. Apenas nós cometemos um erro, porque para efeito de economia, por medida de economia, a Rede Globo apoiou a sua cobertura de números no sistema de computadores de O Globo, do jornal O Globo. Depois das 18 horas, a parte política propriamente dita teve início. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil, exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo, com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com 500 mil de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. Eu, Silvio Santos. The 1989 presidential election was by direct popular vote. Vota em quem para presidente? Collor. E você, vota em quem para presidente? Lula. Você vota em quem para presidente? Eu não tenho ainda o candidato certo. Não tem. Vota em quem para presidente? Roberto Freire. Vota em quem, companheiro? Collor. E você, vota em quem? Lula. Lula. Vamos lá, vota em quem para presidente? Brizola. Você vota em quem para presidente? Ninguém. Você vota em quem para presidente? Lula. Se nenhum candidato tivesse a maioria dos votos no primeiro turno, os dois mais votados iriam para o segundo turno. Todos os partidos e candidatos tinham horário livre na televisão. E pela primeira vez, os partidos de esquerda tiveram acesso direto e sem censura para a audiência de TV nacional. Only Leonel Brizola, however, took on Marinho directly. Tanto que o dia que o nosso partido chegar ao governo da República, nós vamos mudar este sistema. A partir do primeiro dia, da primeira manhã,
nós estaremos tomando medidas contra este monopólio. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha, em 1987, aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas, um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Fernando Collor começou a aparecer frequentemente na TV Globo. Uma demonstração da vitalidade, da força do povo nordestino. O Partido dos Trabalhadores de Lula chamou seu programa eleitoral de Rede Povo. No ar uma estação de TV diferente. Por que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5.000 convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibete Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Aqui você vê a verdade na TV. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do Estado. O único pronto-socorro do Estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Sabemos perfeitamente bem que a nossa... Few doubt that Lula lost the second debate. He was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. Eu gostaria... In the summary, Collor was forceful. He had all the good lines, as well as 1 minute and 10 seconds more than Lula. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. O nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses 2 debates. Manterá aberto esse canal de 2 mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. No mesmo dia, mais cedo, a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal Hoje. O jornalista Pinheiro supervisionou a edição. O cerne da questão é esse. Entre a edição do jornal Hoje, da hora do almoço, e a edição do Jornal da Tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã, que era ao mesmo tempo para os 2 candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística,
uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar à minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto. Eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse para o ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença que era de 1 ponto apareceu como de 4 pontos. Ah, e agora que está o problema. Agora vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dedo da Rede Globo. Esse foi o Collor, foi realmente ajudado pela Rede Globo. Eu também a mesma coisa, eu achei, cheguei até a dizer, esse negócio aí tá passando mais por baixaria do que, né, uma discussão, sei lá, muito feio. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do Departamento de Jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. A intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva, mas foi muito importante. Collor acabou sendo uma péssima escolha. Havia críticas crescentes da terrível corrupção do seu regime, que a Globo, pelo menos no início, fez o possível para esconder. Este é o retrato que o próprio Marinho fez de Collor. Ele ficou tão orgulhoso que o publicou em seu jornal. Mas no outono de 1992, até a Globo teve que dizer... Em qualquer programa da Globo, esporadicamente, possibilita a própria reeleição de um deputado ou de um senador. O fato de não aparecer, e o Roberto Marinho tem poderes, veja bem, para impedir que qualquer um apareça em outros meios de comunicação. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60 a 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. Sintonizado. Poder. Esta foi a terrível realidade do regime militar. Em 1990, uma enorme sepultura coletiva secreta, do início dos anos 70, foi descoberta em um cemitério de São Paulo. Havia mais de 1000 corpos. Entre os restos de alguns corpos já identificados, há o de uma jovem envolvida na luta armada contra os militares. Seus pais haviam procurado seu corpo durante 18 anos. Segundo seu pai, ela foi violentada com cacetete e seus seios foram mutilados antes de ser assassinada. A Globo começou a dominar a televisão no Brasil durante a ditadura militar. Manteve o silêncio sobre as verdades daquele regime. Agora está começando a falar mais. Mas será que a Globo e Roberto Marinho pode realmente se libertar dessa herança? Ou será que o Brasil deveria libertar-se da dominação da Globo? Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar?
Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram a televisão brasileira na semana passada. Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo numa longa luta de Leonel Brizola e do trabalhismo brasileiro, uma luta de coerência e de lealdade, que nós vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada,
separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. O técnico Dunga, no comando da seleção há quase 4 anos, não apresenta nas entrevistas um comportamento compatível com a imagem de alguém tão vitorioso no esporte. Com frequência, usa frases grosseiras, irônicas. Hoje, depois de uma vitória incontestável, mais uma vez foi assim. O episódio aconteceu quando o jornalista da TV Globo, Alex Escobar, que conversava com Tadeu Schmidt ao telefone, balançou a cabeça por discordar da frase que Dunga acusava os jornalistas de ter impedido que Luiz Fabiano fosse tirado do time titular depois do primeiro jogo da Copa contra a Coreia do Norte. O que precisa ficar claro em mais este episódio é que torcemos muito para que a seleção chegue à conquista de mais um título mundial. E que a preocupação do jornalismo da Rede Globo sempre foi a de levar a melhor informação a você, telespectador, independentemente de quem esteja. Muito da minha